Olá, caros amigos. Quero falar um pouco sobre a geopolítica desta crise, desta guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Antes, porém, em primeiro lugar, devemos expressar, enquanto humanos, enquanto povo brasileiro, a nossa compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. Então, portanto, a nossa compaixão, a nossa solidariedade ao povo ucraniano, seja lá no território da Ucrânia, sofrendo os bombardeios da Rússia, seja também as famílias, os povos aqui no Brasil, povo ucraniano. A nossa solidariedade, a nossa compaixão. Bom, em segundo lugar, é muito importante nós frisarmos, né, que do ponto de vista do direito constitucional brasileiro, assim como do ponto de vista do direito internacional, o Brasil, ou melhor, o Estado brasileiro deve se posicionar de forma que defenda o direito internacional e no artigo 4 da Constituição Federal diz o seguinte, no inciso 1, artigo 4 da Constituição: independência nacional. O país, o Brasil é um país independente, portanto deve respeitar a independência também dos outros países, né, dos outros estados. Inciso 2, prevalência dos direitos humanos. O Estado brasileiro é um defensor dos direitos humanos. Veja, vale fazer aqui um parênteses. O Estado é a estrutura jurídica que permanece. O governo ou os governos são eleitos temporariamente, democraticamente, e às vezes acontece de algum governo, de algum presidente do país ser contra os direitos humanos. Mas do ponto de vista constitucional, é isso que nos interessa aqui nesse momento para pensar a questão das relações internacionais. Como é que o Brasil, o Estado brasileiro deve se posicionar frente às questões das relações internacionais. Inciso 3, autodeterminação dos povos, ou seja, soberania. O Estado brasileiro defende a autodeterminação dos povos, portanto, defende o direito à soberania, né? Então, nesse sentido, no inciso 4, o Brasil defende, o Estado brasileiro defende a não intervenção. O Brasil não defende a intervenção militar ou qualquer que seja outra forma de um Estado sobre outro, assim como não aceita a intervenção. Isso está do ponto de vista do direito constitucional, do direito internacional. O inciso 5, igualdade entre os Estados. Todos os Estados são iguais, portanto, esse equilíbrio, né, conforme está estabelecido na ONU. Todos os Estados são iguais. O inciso 6 na Constituição Federal, artigo 4, inciso 6, defesa da paz. Inciso 7, solução pacífica dos conflitos. O Brasil não defende o militarismo no que diz respeito à resolução dos conflitos. Solução pacífica dos conflitos. Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E, por fim, o inciso 10 do artigo 4 da Constituição, a concessão de asilo político para os imigrantes que assim o desejarem. Bom, sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, não podemos entender esse contexto agora, geopolítico no século XXI, sem fazermos uma rápida recordação, uma sucinta lembrança do período chamado Guerra Fria, da bipolaridade, né? Logo ali ao término da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois grandes blocos. De um lado, o bloco liderado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e a França, liderado, claro, pelos Estados Unidos, representando o mundo ocidental, o mundo capitalista, a economia de mercado. Do outro lado, os dois aliados, né, no caso a Rússia e a China, representando o chamado bloco comunista, né, que aí é outra discussão para se fazer. Portanto, esse foi o período da Guerra Fria, 1945 até 1990-91. Muito bem, vale lembrar que lá atrás, no século XI, olha só, Mongólia, aqui ao norte da China,
O Império Mongol, no século XI, dominou, né, porque ele expandia por muitos territórios. O Império Mongol dominou a Ucrânia, o povo ucraniano. Ficou sob o domínio do Império Mongol por muitos anos, né, por muitos séculos. Bom, no século XVIII, o território, o povo ucraniano, passou a ser dominado pelo Império Russo. Os czares, a monarquia russa, o Império Romano Antigo do século XVIII, dominou, né, anexou o território, o povo, subjugou o povo ucraniano em 1764. Isso permaneceu até 1918. Bom, no século XX, em 1917, acontece a Revolução Russa, né, liderada pelo Lenin. Derruba-se os czares, derruba-se os imperadores russos em 1917 e implanta o chamado regime comunista, né? Isso é outro ponto a ser discutido com cautela. Mas, enfim, 1917, a Rússia, logo ali nesse contexto de 1917, um ano depois, 1918, a Ucrânia, o povo ucraniano declara independência da Rússia. 1918, a Ucrânia declara a independência da Rússia. Entretanto, isso não demorou muito, porque em 1921, o Império Russo, né, essa Rússia comunista, ela anexa de novo, domina o território e o povo ucraniano. Então, em 1921, a Ucrânia volta a ser anexada à antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e permanece sob o domínio, né, digamos, da antiga União Soviética, da União Soviética, de 1921 até 1991. Muito bem, em 1991, a Ucrânia declara a independência, 1991. Entretanto, vale lembrar um curto período, que é muito importante lembrar, que foi a transição da União Soviética, dita comunista, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eram 15 repúblicas. Muito importante lembrar que em 1985, né, o presidente Mikhail Gorbachev, que era o secretário-geral do Partido Comunista, implementou uma transição, uma transformação da antiga União Soviética com a chamada Glasnost. A Glasnost era a transparência, passando de um regime, digamos, ditatorial, de um regime comunista para um regime democrático. 1985. Essa transição de 85 a 90, com a Glasnost, veio com a Glasnost a perestroika. A perestroika foi a reformulação da economia, passando-se de uma economia planificada, a antiga União Soviética, para uma economia capitalista. Portanto, a Constituição Federal da Rússia declara que é uma república democrática com direito à propriedade, ou seja, país capitalista. A Rússia, desde 1991, é um país capitalista. Aliás, diga-se de passagem, um grande parceiro econômico, um grande parceiro em acordos bilaterais com os Estados Unidos, tá certo? Então, muito bem, para entendermos hoje esse contexto atual, 2022, hoje é 25 de fevereiro de 2022. Como entender essa situação? Vale lembrar que lá atrás, em 1949, os Estados Unidos criam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos com os países do Ocidente para se contrapor geopoliticamente com armas à antiga União Soviética. 1949, criação da OTAN. 6 anos depois, em 1955, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, ou seja, uma aliança militar dos países do leste europeu liderados pela União Soviética, pela Rússia, né, para se contrapor a essa organização, né, a OTAN militar, né, a organização militar do Atlântico Norte, né? Então, é importante lembrar que a OTAN permanece. A OTAN foi criada num contexto da Guerra Fria.
no contexto da geopolítica da Guerra Fria, de 49 a 91. A União Soviética criou o Pacto de Varsóvia em 55, só que o Pacto de Varsóvia foi dissolvido, não existe mais, acabou em 91, porque acabou a Guerra Fria, aquela disputa chamada capitalismo versus socialismo, ou melhor, capitalismo versus comunismo, né? Isso é um ponto que merece uma discussão para uma outra discussão. Bom, entretanto, a OTAN de hoje, século XXI, está mais forte do que a OTAN do século XX. Inclusive, os Estados Unidos querem que a Ucrânia, que é um antigo parceiro militar, político e econômico da Rússia, os Estados Unidos querem que a Ucrânia faça parte da OTAN. Então, veja, é importante nós destacarmos isso, que do ponto de vista geopolítico, eu não estou aqui defendendo nem o Vladimir Putin, nem o Joe Biden, não estou defendendo nem a Rússia, nem os Estados Unidos, estou aqui no meu trabalho, minha contribuição de geógrafo, de educador, com base na ética e com base na ciência, né? Então, é importante destacar isso, que a OTAN quer, através, né, dessa aliança com a Ucrânia, trazer a Ucrânia para influência militar dos Estados Unidos. E por isso que o Vladimir Putin está se sentindo, enquanto presidente da sua nação, do seu país, de certa forma ameaçado, então está aí fazendo a sua ação, né, nas relações internacionais, no realismo político. São vários paradigmas, isso valeria outro vídeo, não vou aprofundar aqui. Mas vale lembrar que Estados Unidos e Rússia são parceiros econômicos, são parceiros também políticos, são parceiros em pesquisas espaciais. Então veja, são parceiros em acordos bilaterais, mas também são adversários geopolíticos, né? Vale ainda lembrar que a Rússia é o terceiro país que mais gasta em armas. A Rússia gastou ano passado, 2021, aproximadamente quase 68, 69 bilhões de dólares. É o terceiro mais investidor em armas, em bombas, etc. Terceiro do mundo. O segundo é a China, né, que gasta em cerca de 250, não, quase 300 bilhões de dólares. E o primeiro, Estados Unidos, que investe e gastou ano passado, 2021, 800 bilhões de dólares. Então, a somatória do armamento no mundo em 2021 chegou na casa dos 2 trilhões de dólares, né? Então, veja, esse é o chamado hard power, poder duro, é o realismo político. Mas nós sabemos que a diplomacia é também, né, uma forma de resolver os conflitos. Então, eu espero que possa ter contribuído com essa rápida explanação, enfim, um bate-papo. Espero ter contribuído para você, para os nossos amigos, para os nossos alunos, para entender essa questão. Mas volto aqui a dizer, a nossa compaixão ao povo ucraniano que sofre, compaixão é sentir a dor do outro, e a nossa Constituição que defende a não intervenção e a resolução pacífica dos conflitos. Um abraço, leia um pouco a Constituição e vamos esperar, né? Vamos ter a esperança, né? Esperar no sentido de esperançar, melhor dizendo, né? Que esse conflito seja resolvido o mais breve possível. Um abraço e muito obrigado.